Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, glória a Deus. Estamos aqui para falarmos mais uma vez da palavra de Deus, para que as nossas vidas continuem sendo mais e mais abençoadas por Ele. Porque abençoados já somos. Está escrito, nele nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais nas regiões celestiais. Portanto, nós somos um povo abençoado, um povo que habita na luz do Senhor, um povo que está no reino do Senhor, que anda e vive no Espírito, a sua noiva, a sua igreja, o seu povo eleito, o seu povo escolhido. Não há mais maldição para aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque ele é nova criatura. Então Deus já nos abençoou, mas continua dia após dia nos abençoando mais. E ele faz isso através da sua poderosa palavra, na qual ele faz todas as coisas. Mas para isso, nós precisamos crer na palavra que é enviada. Nós precisamos crer, né? Como crerão se não há quem pregue? Por isso que nós precisamos pregar a palavra. E o objetivo desse canal, o propósito dessa porta aberta por Deus, dessa ferramenta chamada, né, internet, é de levar a palavra de Deus até a sua vida. Pregar, ensinar o evangelho. Amém? E eu quero ler com os irmãos aqui em Deuteronômio, capítulo 8, verso 1. Glória a Deus. E o capítulo 8, verso 1 diz assim, ó. O título aqui na minha Bíblia é Deus disciplina seus filhos, ou ensina, ou corrige. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis-vos para cumprir. Guardareis para os cumprir. Para que vivais e vos multipliquei. E entreis e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Primeira coisa, meus irmãos, glória a Deus, todos os mandamentos, tudo que Deus ensina, ordena para nós, todos são importantes. Não tem um que não seja importante. Não tem um que não seja especial, porque tudo que provém da palavra é especial para as nossas vidas. É importante, é necessário, né? Nós poderíamos imaginar aqui grandes mandamentos e mandamentos menores. Porém, a questão aqui não está nessa causa. A questão é que todos os mandamentos que o Senhor ordena, eles são importantes. Por que ordeno hoje? Porque é o tempo em que Deus fala com o seu povo. Nós precisamos atentar bastante para essa questão do tempo, né? Quando foi que Deus falou essa palavra? Deus falou essa palavra na antiga aliança, lá no deserto, quando os filhos de Israel estavam caminhando em direção à chamada terra prometida, a Canaã, né, terrena que o Senhor prometeu para eles. Então, é importante atentar, observar, discernir, compreender o momento dessa fala, né, o teor dessa fala, porque foi dito aquilo ali, naquele momento, naquela circunstância, naquele tempo. Porque naqueles dias, Deus falava por meio de Moisés, a quem constituiu sobre a sua casa Israel e o considerou um homem fiel. Deus falava, Moisés era o mediador daquela aliança, da aliança da lei, da primeira aliança. E o Senhor estava falando naquele dia especificamente sobre todos os mandamentos, as prescrições, os estatutos, as regras que o povo de Israel deveria ter com eles em prática, não somente como ouvinte, porque a palavra diz que, né, quem é justificado diante de Deus, quem é tido como fiel,
Quem é abençoado não é apenas o ouvinte, mas sim o praticante. Então, o Senhor dava o seu mandamento através de Moisés, naqueles dias, como instruções para que o povo entrasse e possuísse aquela terra, que, como ele diz aqui, ó, foi prometida, né? Foi prometida aos pais, foi jurada. Deus fez juramento que daria aquela terra, como deu. Irmãos, isso é importante entender que a bênção de Deus, que as nossas bênçãos, né, elas são bênçãos que são dadas por promessas, né? Nossas bênçãos são bênçãos dadas por promessa. Deus faz a promessa, diz o que nós temos que fazer para alcançar a promessa, e vale ressaltar aqui que sempre, em primeiro lugar, é o ingrediente da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, né? É impossível agradar a Deus. Quando Deus faz uma promessa, é necessário que a pessoa creia que Deus existe, e se a pessoa crê que Ele existe, né, a pessoa crê que Ele falou, e a pessoa precisa crer que Ele é fiel. Então, as nossas promessas, as nossas bênçãos são dadas por promessa. E aqui o Senhor estava prometendo uma terra, né, na terra. O Senhor estava prometendo algo aqui desse mundo, né? O Senhor estava prometendo algo que ele iria cumprir na vida daquele povo. Foi prometido lá atrás a Abraão, Isaque e Jacó, né? E é interessante que o Senhor disse assim, olha, todos os mandamentos que hoje vos ordenam. Deus, ele tem autoridade, direito legal, né? Ele desfruta dessa prerrogativa porque ele é o criador dos céus e da terra, ele criou o homem, né? E além de criar, né, se tratando da nação de Israel, ele tinha salvado eles da escravidão do Egito e se tornaram o povo do Senhor, como nós conhecemos a história. Então, o Senhor tinha essa autoridade, essa liberdade, desfrutar dessa prerrogativa, desse direito de dar ordem, de ordenar. Irmãos, na verdade, quem é do Senhor entende assim, né? Porque as pessoas que não conhecem Jesus, não conhecem o Evangelho, não conhecem a palavra, o que eles dizem? Ninguém manda em mim, ninguém me dá ordem, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Mas quando a pessoa crê em Deus como seu Salvador, seu Redentor, seu Libertador, quando a pessoa coloca o Senhor como seu Deus na sua vida, crendo na sua palavra, quando a pessoa recebe um chamado, é escolhido e eleito em Jesus Cristo, agora ele está sobre ordens, ele está sobre mandamentos, e agora ele não é mais de si mesmo, agora ele é propriedade particular, pessoal, exclusiva de Deus, e agora ele está na condição de servo, e agora ele recebe ordens, né? Se o Senhor falar isso com alguém que não creu nele, como a gente sempre fala, alguém do mundo, né? Alguém descrente, o que a pessoa fala? Eu não recebo ordem de ninguém, não recebo ordem nem de Deus, mas o Senhor a nós, ele dá ordem e nós temos que obedecer, né? Tem até aquela famosa frase militar de quartel, obedece, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E quem tem juízo, obedece a Deus, teme a Deus, recebe ordens do Senhor. E o Senhor ao seu povo, ele dá ordens. Nós estamos debaixo de ordens, de mandamento. E é muito importante nós entender aqui também, né, meus irmãos, o seguinte, ó, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, é uma ordem, guardarei para cumprir. Irmão, só cumpre o mandamento, só cumpre a palavra, né? Só cumpre o mandamento, só cumpre a palavra quem guarda. O que o salmista Davi diz? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ouvir a palavra é uma parte, né, da questão. Ouvir a palavra. Guardar em nossos corações é o mais importante. Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve e bem-aventurado o que pratica, mais bem-aventurado o que pratica. Quem é o praticante? O que pratica,
né? É o que guarda a palavra no seu coração. O nosso coração tem que ser o depósito, a arca de Deus, como foi no passado, né? A arca servia para guardar os mandamentos, para guardar ali a palavra de Deus. Nosso coração tem lugar de guardar a palavra de Deus. Tem que ser um lugar para guardar a palavra de Deus. A questão é que o coração carnal do homem sem Deus, pecador, sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem a lavagem da palavra, sem a purificação do sangue de Jesus, ele não guarda a palavra, porque ele é um local imundo, sujo. O coração sem Deus, em Jeremias 17, é descrito pelo profeta como enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, por que muita gente também não consegue guardar a palavra de Deus no seu coração? Porque o seu coração não é limpo, não é purificado, não é santificado. A palavra de Deus ela é purificada 7 vezes, né? Diz lá o salmista, a tua palavra é purificada 7 vezes. A palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é limpa. A palavra de Deus ela é carregada de santidade. A palavra é santa porque ela sai do coração de um Deus santo, de um espírito de um Deus santo, de uma mente de um Deus santo. Tudo em Deus é santo. Isaías viu os querubins no momento de culto, de adoração, de celebração, de glorificação a Deus e a sua santidade, dizendo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Deus fala, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque eu sou santo. Deus era chamado no passado, na nação de Israel, né, como o Santo de Israel. Então a palavra desse Deus é santo. Ela não tem como ficar num coração que não foi purificado. Quando a gente vai lá para a confecção, para a construção da Arca da Aliança no Antigo Testamento, aquela arca de madeira onde estava a palavra, ela foi feita com materiais preciosos, com materiais nobres, com madeiras nobres, não foi qualquer madeira, não foi qualquer material, ela era revestida de ouro, ouro puro, e não era qualquer ouro, era ouro puro de Ofir, né, que era o melhor ouro da região. Então aqui a gente tem um segredo, uma revelação espiritual, uma chave, como alguns dizem, um discernimento de que por que muitas pessoas não conseguem guardar a palavra, não conseguem ser praticantes, porque os seus corações não foram ainda purificados, não foram limpos. A palavra de Deus diz que, né, bem-aventurados de coração limpo, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados de coração puro, porque o Senhor está no coração puro. O Senhor é um Deus puro. Por isso é necessário que a pessoa que fala assim, eu tenho Deus, eu ando com Deus, Deus é comigo, o Senhor me escolheu, né? Às vezes a gente pergunta, fala de Deus para as pessoas, o que as pessoas falam? Eu tenho Deus. Mas só tem Deus quem foi lavado e purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Quem nasceu de novo, quem recebeu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é fogo na nossa vida, é fogo que santifica. O Espírito Santo ele vai limpando, purificando, santificando, né? Só anda com Deus quem tem a palavra no coração, porque a palavra de Deus também é fogo. Jeremias falou que quando ele como profeta, chamado com ofício de falar a palavra, se calou, a palavra era como fogo no seu coração. Os discípulos de Emaús, quando estavam ali caminhando com Jesus, e ouviram Jesus falar, depois eles disseram, por acaso, nossos corações não queimavam enquanto ele falava? Então, como ter o fogo da palavra, como ter a palavra que é fogo dentro de nós, como ter o Espírito Santo que é fogo, se nós não tivermos uma vida que foi lavada e santificada pelo sangue de Jesus? Nós seremos consumidos, nós seremos destruídos, porque a santidade de Deus é mortal, é destruidora para o pecador, para o justo, para os santos. A santidade de Deus, ela é uma bênção, mas para aquele que não tem Cristo, se ele bater de frente com essa santidade, ele é destruído. Então é necessário guardar. Só cumpre o mandamento, só cumpre a palavra, só anda segundo a palavra, só pratica a palavra quem guardou. Jesus falou uma certa vez para a gente não ser ouvinte esquecido. Foi Tiago, né, que falou para nós não ser ouvinte esquecido, que ouve a palavra
e daqui a pouco já esqueceu. Será que nós temos ouvido a palavra e guardado? Será? É preciso que a gente esteja se examinando, é preciso que a gente esteja atento à palavra, o que o Senhor está falando, o que o Senhor está usando em circunstância, ao coração, à mente, na pregação, no ensino, na leitura bíblica, em tudo. Deus está falando o tempo todo com a sua igreja, com o teu povo, seu povo, mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está falando aqui, nessa palavra para a sua vida, né? Jesus uma vez também contou uma parábola em Mateus capítulo 4, Marcos 4, na parábola do semeador, que foi colocada ali como parábola do semeador, em que quando a palavra é semeada, só teve uma terra que deu fruto, porque as outras terras, elas não frutificaram a palavra, e ali tem as explicações. Uma terra era preocupada demais com os cuidados desse mundo, né? Pessoa ansiosa, preocupada, quem vive na correria, quem vive na ansiedade, na preocupação, né? E não para. Hoje é comum as pessoas dizer, estou na correria, estou na correria. Nós temos que ter cuidado, porque nessa correria nós não guardamos a palavra de Deus. A palavra não encontra lugar na nossa correria, na nossa ansiedade, na nossa aflição de espírito, na nossa inquietação, na nossa preocupação. Jesus falou, não esteja ansioso por coisa alguma, nem pelo dia de amanhã, nem pelo comer, nem pelo que vestir. Não significa não trabalhar, não significa não produzir, não prosperar, mas significa que os nossos corações e a nossa mente têm que estar em paz. Outra ali, a semente não brotou, não cresceu, não multiplicou, não deu fruto. Por quê? Porque ela estava cheia de aflições, né? De dores, pessoas que, na verdade, têm um coração, né, cheio de doenças emocionais, psicológicas, pessoas que, na verdade, não foram libertas, não foram curadas, não foram restauradas totalmente, pessoas cheias de aflição, de angústia, de tristeza, de mágoa, de ressentimento, pessoas com a alma aflita. A palavra não encontra lugar no coração deles, porque a palavra ela tem que encontrar um coração puro, um coração limpo, um coração em paz, um coração submisso, um coração obediente, né? A palavra precisa encontrar esse ambiente espiritual em nosso coração. Então, outro ali, diz o texto que as aves do céu vieram e arrancaram a palavra. Quem são essas aves do céu? São os mensageiros, né? Podem ser os homens que vêm até nós e muitas vezes, principalmente aqueles que ainda são mais imaturos, mais fracos, os principiantes na fé. Claro que essa regra vale para todo mundo, mas são essas pessoas que são mais vulneráveis, mais frágeis, mais suscetíveis, as pessoas vêm e arrancar a palavra, os mensageiros, né? As aves que venha e fala, não, isso é besteira, isso é coisa de crente, isso é coisa de igreja, isso é coisa de Bíblia, né? Cuidado com os mensageiros que vêm até você arrancar sementes. Mas eu creio que essas aves do céu se referem principalmente a Satanás e os demônios, porque eles são os principados, as potestades e os poderes dos céus, das regiões celestiais. Satanás trabalha e seus demônios o tempo todo para arrancar a palavra de Deus da vida do crente, do cristão, para arrancar do coração e da mente. Ele lança seta, ele lança dardo, se for possível ele coloca até mesmo amnésia espiritual, esquecimento, ele faz a pessoa ficar doente mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, doente de alma, doente de coração, ele faz a pessoa ter um ambiente, né? Que a palavra não tem espaço. Irmãos, porque o diabo e os demônios são muito inteligentes. Eles sabem como funcionam as pessoas, não como Deus. Não conhece nossos pensamentos, nossas intenções, nossos desejos, mas ele é um ser espiritual que foi criado com muita inteligência, com muita capacidade, né? E esse homem natural, o homem carnal, ele sabe lidar com ele bem fácil, ele sabe iludir, enganar, e como diz aí no adágio popular, ele sabe traçar essa pessoa aí. Muitas vezes a pessoa, quando vê, ela já se encontra lá na guilhotina de Satanás. Ela já está lá no buraco, lá no abismo, ela já está no penhasco, já está nas garras do maligno. Por quê? Porque, na verdade, ele é astuto. Agora, o que acontece? Na vida do vigilante, do prudente, do sábio, do maduro,
do apercebido, do atalaia de Deus, do que está na torre, do que está vigiando a palavra, do que guarda a palavra, ele não tem vez. Não tem vez. Mas ele é essas aves do céu que vêm para arrancar a palavra. Então há uma guerra, irmãos, há uma guerra espiritual muito grande, né? Há uma guerra do mundo, há uma guerra da carne, há uma guerra do maligno para que a palavra de Deus seja arrancada de nós. E há uma guerra da nossa própria carne, né? Contra a palavra, porque a palavra é espiritual e nós somos carnais. Nós somos em nós mesmos carnais. No homem exterior, né? No velho homem não habita bem nenhum. Quem fica achando que é bom é porque não conhece o evangelho, a palavra de Deus, não conhece Deus. Porque quando Isaías vê a Deus e a sua santidade, ele fala, como muitos falaram, eu sou um pecador, eu estou em pecado. A primeira coisa que a pessoa se sente é que está em pecado, né? Nós só não nos sentimos em pecado para condenação, mas nós sabemos que somos pecadores. Né? Quando Jesus viu o poder, quando Pedro viu o poder de Jesus de acalmar aquele vento, aquela tempestade, ele disse: que homem é esse? Que homem é esse? Eu não sou digno de estar perto dele. Sai de perto de mim, Senhor, porque eu sou pecador. A santidade de Deus nos constrange. Nós servimos a um Deus santo. Então é uma guerra muito grande desses poderes, inclusive da nossa carne, para que a palavra não tenha guarida, morada, espaço, lugar, praticidade, prática na nossa vida. Porque o diabo entende de princípios espirituais. Olha o que o Senhor disse. O que o Senhor disse aqui no final do versículo. Olha. Guardareis para os cumprir. Não é só ouvir por ouvir. É guardar para cumprir. Por quê? Para que vivais. O diabo sabe que o que dá vida ao homem é a palavra de Deus. Jesus falou para ele, não só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Essa citação de Jesus é lá do deserto, que quando o povo estava preocupado só em comer, em beber, em festejar, porque o povo queria isso, mesmo no deserto, comer, beber e fazer festa, né? E tentaram fazer algumas vezes isso e foram extremamente prejudicados. O Senhor disse, não só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o demônio ele sabe, né, que a palavra gera vida com abundância, gera vida eterna, gera vida para sempre. É a palavra de Deus que faz o homem viver. E esse viver aí primeiro, viver espiritual, ser reconectado com Deus, ser religado, voltar à comunhão com Deus. Porque essa mesma palavra, né, de Deus é Jesus. É Jesus, o verbo de Deus, que se encarnou e veio aqui e tal. Então, quer dizer, o demônio sabe disso. Que quem é um praticante da palavra, ele passa a amar o Senhor, ele passa a amar Jesus, amar o reino, amar o evangelho, amar a fé, amar as pessoas, se amar e não viver da prática do pecado. Porque quem vive na prática do pecado não se ama, porque a prática do pecado, ela está destruindo a vida da pessoa. A pessoa que vive na prática do pecado, ela está sendo destruída, porque o pecado, pensa aí numa coisa pior do que a bomba nuclear, do que uma arma biológica de destruição em massa. O pecado separou o homem de Deus. O pecado separou o homem de Deus. O pecado trouxe maldição, condenação. Tudo que existe no mundo de sofrimento, de tribulação, de desgraça, de ruína na vida das pessoas e através da vida das pessoas foi por causa do pecado. Enquanto não existia pecado, existia o Éden, existia o paraíso, existia a comunhão plena, diária e constante do Senhor com Adão e Eva. Mas veio o pecado, estragou tudo. E Deus, sendo misericordioso e amoroso, ele enviou Jesus, como disse João, para tirar o pecado do mundo. Né? Então, o inimigo sabe que essa palavra, ela produz, né? Ela produz vida. Essa palavra também traz o quê? A multiplicação das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Multiplicação de vida,
Porque o homem que agora vive 70 anos e passa disso enfado e cansaço, e alguns pela robustez chega a 90 ou 100 anos, né? E depois está condenado a morrer e partir para a eternidade sem Deus, porque ele está sem Cristo, sem a palavra, sem o Espírito Santo, sem seu novo nascimento, sem a fé salvadora. Agora, quando ele é praticante da palavra, olha que Deus fala: vocês vão se multiplicar. Vocês vão viver e vocês vão se multipliqueis. Primeiro, Deus multiplica os seus anos de vida, multiplica a sua saúde, multiplica a sua família, multiplica a sua vida financeira. Deus é o multiplicador, nunca divisor. Deus trabalha com duas adições, com duas operações matemáticas: somar e multiplicar. Quando Deus divide, é quando ele separa o santo do profano, o salvo do perdido, a luz das trevas. Aí nesse aspecto Deus está fazendo uma separação, fazendo uma divisão. Então nosso Deus é o Deus multiplicador. Ele prometeu: olha, se vocês guardarem, vocês vão cumprir o que eu ordeno hoje. Todos os mandamentos são importantes. Quem guardar todos os mandamentos, cumprir, eles vão viver. E eles vão se multiplicar. Olha que bênção. E eles vão entrar na terra da promessa, na bênção, naquilo que o Senhor promete. Aqui é importante a gente abrir um parênteses para entender que muitas pessoas às vezes fazem confusão, né? Até mesmo pregadores, mestres e muitos crentes, quando eles não sabem fazer essa conexão, essa ligação, quando eles não conseguem, né, discernir o que era exatamente aquela aliança, o que é essa. Porque naquela aliança, Deus estava prometendo uma terra física. Agora o Senhor está prometendo o céu. Ali estava prometendo a terra que mana leite e mel. Era uma terra que eles iam viver, né, de agricultura, de agropecuária, ribeiros de água, muita colheita, muita bênção material, abundância, fartura, a gordura da terra. Deus deu para Israel ali, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra, né? Isaías capítulo 1. Então, às vezes, a pessoa também, né, quando ele crê em Jesus e não sabe discernir, ele fica até frustrado quando ele entende que para ser crente tem que ser rico. Para ser crente tem que comer o melhor da terra, ir nos melhores lugares, vestir as melhores roupas. Irmãos, não podemos... Pense numa coisa boba, é questionar o que Deus pode fazer. O que Deus pode fazer, ninguém tem que questionar. Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Ele pode dar tudo que os nossos olhos não desejaram, o coração não cobiçou. Deus é dono do ouro e da prata. Quando a gente prega a teologia do Novo Testamento, da graça, a teologia do equilíbrio, da nova aliança, né? Algumas pessoas, né, acham que a gente está falando de ser pobre, de ser miserável, né, de fazer voto de pobreza, apesar de que muitos que preferiram e decidiram, né, na verdade, caminhar na obediência, nem alcançaram somas, prosperidade, porque assim, Deus promete em primeiro lugar suprir todas as nossas necessidades em glória, não é as nossas vaidades. A palavra de Deus também diz, né, que o Senhor, na verdade, nos ensina que se você tiver comer o que vestir e calçar, esteja com isto contente. Ou seja, eu posso me alegrar, eu posso estar contente só com o necessário, só com a sobrevivência. E o que dizer daqueles homens que Hebreus 11 descreve lá, daqueles homens de Deus do passado e também alguns até do presente, né, que na verdade diz a Bíblia que o mundo não era digno deles, mas andaram errantes, não tinham lugar certo para ficar. Jesus também disse: as raposas tem seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem de reclinar a cabeça, né? Então, ali a Bíblia fala de pessoas que andaram em nudez, em fome, errantes, que se vestiram de pelos de animais porque não tinha, e muitos fugindo de perseguições, e muitos eram alvos, né, na verdade, alvos de perseguição por causa da palavra, porque carregavam a palavra de Deus. Então, a teologia do Antigo Testamento, ela prometia muito para Israel bênçãos da terra. Isso muita gente entendeu, outros não entenderam. Mas, na verdade, né, quem segue a Jesus, a promessa agora, por isso que eu falei antes,
observar a palavra, o tempo que ele fala a palavra, né? Naquele dia o Senhor falou sobre promessa de possuir uma terra aqui. Porque o Senhor estava falando através de Moisés, o Senhor estava falando numa outra aliança. Agora, Hebreus capítulo 1 diz que Deus tem nos falado no presente tempo, e tendo Deus falado no passado de muitas formas, de muitas maneiras, através dos pais, né? Através dos profetas, hoje ele nos fala através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Hoje ele nos fala através de Jesus, na aliança da graça, no Novo Testamento. Então o que o Senhor fala? Que se você entrar no céu, até faltando, né, um pedaço de você, se alguma coisa escandaliza a pessoa e ele entrar sem uma mão, sem um pé, enfim, qualquer que seja a situação, ainda assim ele é bem-aventurado, porque ele vai viver eternamente, ele vai receber corpo glorificado. Se a pessoa morrer bem pobrezinho, como muitos foram, né, mesmo uma sociedade rica, elitizada, as pessoas escarnecendo, e muitas vezes fala, o crente é um pobretão, o crente não tem dinheiro, o crente não come o melhor dessa terra. Se Deus quiser dar o melhor dessa terra, ele vai dar. Mas se a Bíblia fala que os que também querem ficar rico, isso fala de um desejo pessoal desenfreado, uma cobiça, cairão em condenação, cairão no laço do diabo. Então a pessoa tem que ser fiel ao Senhor no Evangelho e esperar o que Deus tem para dar para ele aqui. O que o Senhor der para nós aqui tá bom, porque o Senhor, na verdade, já fez a promessa maior da vida eterna, da vida para sempre com Deus. E Deus já fez a promessa de que aquele que é obediente, ele estará com ele todos os dias, até a consumação do século. Irmão, que bênção! É muita bênção, muitas as bênçãos para quem, na verdade, né, pratica a palavra de Deus. Como a gente fala, só perde quem é desobediente. Só perde quem é rebelde. A gente vê na própria história, né, da caminhada do povo de Israel, quantos não morreram no deserto, quantos não foram picados pela serpente do deserto, quantos não ficaram para trás, foram consumidos pelo deserto, pelas enfermidades, pelos inimigos que atacavam ali no deserto. É tanto que daquela geração, 2 representantes de uma nova geração que ia surgir entraram na terra, porque na verdade muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas para nós que estamos militando essa batalha, essa guerra, né, que estamos aqui esperando, aguardando a bem-aventurança, a bem-aventurada vinda de Jesus Cristo, nós precisamos guardar em nossos corações a palavra que é Cristo, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo é importante no Evangelho, tudo, todas as doutrinas, todos os ensinos. Tem pessoas que pegam a Bíblia, né, e ficam escolhendo por si mesmo o que eles querem crer, o que eles querem praticar. Tem gente que não acredita mais em milagre hoje. Grandes teólogos, pregadores, ensinadores, homens que preferiram ouvir outros homens e não ouvir a Bíblia. Porque quando nós ouvimos a Bíblia, ouvimos o ensinamento da palavra, quando nós ouvimos Jesus, quando nós ouvimos o Evangelho, nós colocamos em segundo plano e desprezamos até mesmo teologias, ensino, palavras que foram ministradas através de outros homens que até eram homens de Deus. Mas naquele ponto ali eles falaram, fique sempre com a Bíblia, fique sempre com o Evangelho, sempre com as palavras de Jesus. Nós não podemos valorizar mais os homens, mesmo aqueles que são tremendamente usados por Deus, do que a palavra, né? Então, a palavra de Deus, né, o Evangelho, todo ele é maravilhoso. Tem pessoas que não creem mais em milagre. Eu creio em milagre. Eu creio em milagre, tomo posse de milagre para a minha vida, profetizo milagre sobre a sua vida, abençoo sua vida com milagre, porque está escrito, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lá na carta aos Hebreus, está escrito também no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, eu, Senhor, não mudo. Também está escrito em Tiago, capítulo 4, está escrito lá, que em Deus não há sombra nem variação de mudança. Deus é o que ele é, imutável, eterno, em estado perfeito. Deus não está se aperfeiçoando, Deus não está melhorando, Deus não está se tornando mais poderoso ou menos poderoso. Deus é o que ele é. Então ele continua fazendo os mesmos milagres se o propósito for esse.
Tem pessoas que não crêem mais na prática dos chamados dons espirituais. Quantas pessoas não acreditam mais que Deus fala através de dons na sua igreja? Quantos desprezaram esse modus operandi de Deus, essa forma de agir, esse trabalhar de Deus? As pessoas, às vezes, quando não crê, dão uma desculpa. Ah, isso é meninice. Ah, isso é carnalidade. Isso é profetada. Sempre teve meninice, carnalidade, profetada, falsos profetas, falsos mestres, entre o povo de Deus. Eu não estou falando do mundo, não. Eu estou falando dentro da congregação, da assembleia, da instituição. Sempre teve, né? Mas Paulo fala, é necessário para que os sinceros se manifestem. Né? O sincero vai dizer, olha, isso é do diabo, isso é da carne, isso é demônio, mas os dons espirituais, eles não cessaram. Deus continua, eu incentivo você, eu motivo você a buscar os dons de Deus. Os dons de Deus, eles só fazem confusão na vida de quem ouve, na vida de quem pratica, quando a pessoa recebe um dom, mas a pessoa não é uma pessoa espiritual, sincera com Deus. Porque a pessoa pode receber um dom e aí ela não caminha num caminho de santidade, de espiritualidade. Aquele dom até às vezes fica operando, mas ele não é um exemplo na fé. Aí alguém fala, então eu não vou crer. Olha, se for para ter confusão, é melhor não crer mesmo. Agora, não podemos invalidar a palavra de Deus. Deus continua dando dons. Deus continua usando dons. E as chamadas operações espirituais de Deus, né? Aquelas formas que Deus usa, que Deus fala, né? Que muitos não creem mais, muitos não querem ser usados. Aliás, muitos querem procurar uma porção bíblica, né? Que lhe satisfaça e quer viver. Muitos também querem escolher porções e textos e palavras dentro do evangelho, dentro das cartas, que eles gostem, né? E querem viver nesse evangelho. É por isso que Paulo, falando em Timóteo capítulo 4, acho que 2 Timóteo, ele fala que nos últimos dias as pessoas procurarão mestres que lhe agradarão. Mestres segundo o seu coração. Porque muita gente está assim hoje, procurando aquele lugar que eles querem no evangelho. Toda a palavra de Deus é maravilhosa, toda. Desde o novo nascimento, toda a vida cristã, desde o novo nascimento, recebida do Espírito Santo na vida da pessoa, os dons espirituais, o fruto do Espírito, nem vou falar porque eu não tenho tempo aqui, vai ficar muito longo, mas o fruto do Espírito que se torna, inclusive, mais útil, mais necessário, né? E diríamos assim, numa escala de valores, né, na minha linguagem aqui, melhor ter o fruto do que os dons. Mas não significa desprezar os dons. Eu sou a favor dos dons, eu quero praticar dons, eu quero que Deus use as pessoas dos dons para mim, mas antes de tudo, eu quero ter o fruto do Espírito. Outros também não acreditam mais em ministérios específicos, né, em chamados, enfim. Muita gente está fazendo da palavra de Deus, se fosse um banquete, um self-serve, uma mesa preparada, porque realmente um self-serve divino, é uma mesa preparada, é um banquete celestial. Muitos vão lá e querem pegar o alimento que eles querem, mas tudo na mesa de Deus é bom, tudo na mesa de Deus é maravilhoso, tudo na palavra, que é o banquete. Essa mesa é a palavra, é Cristo, né? Tudo lá é bom. Deus é bom quando ele está na nossa concepção, abençoando, quando ele está corrigindo, quando ele está disciplinando, quando ele está castigando. Deus é amor, Deus é bom, Deus não muda. Então, tudo lá é bom. A exortação, a consolação, a edificação, o chamado ao arrependimento, a repreensão, a correção, toda palavra divinamente inspirada, ela é apta para nos ensinar. Então, eu quero deixar aqui, Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 1, que o Senhor diz essas palavras aqui para o povo de Israel, que serve para nós também, sabendo discernir como praticar. E eu quero finalizar dizendo que o Senhor disse que era para entrar e possuir. Às vezes a pessoa entra numa porta que Deus abre, entra numa porta de emprego, mas chega lá dentro ele não cresce. Chega lá dentro ele não é promovido. Chega lá dentro ele não é abençoado como Deus queria. Porque ele só entrou,
mas ele entrou na bênção ali, entrou na promessa que Deus fez de lhe dar um bom emprego, porque Deus promete o que ele quer, ele faz o que ele quer. Então, a pessoa entra num casamento, entra numa porta de emprego, entra num ministério, mas ele não tome posse daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Ele não toma posse. Porque quando ele chega dentro desse lugar, quer seja um lugar espiritual, quer seja um lugar físico, quer seja um relacionamento, aí ele passa a se comportar de maneira indigna. Ele passa a ser um desobediente lá dentro. Ele passa a ser um rebelde. Ele passa a não guardar mais a palavra. Quantos oram, jejuam, se angustiam, buscam a Deus, se humilham, choram, pede uma bênção, uma terra, uma porta. Aí quando eles entram dentro, eles não tomam posse. Eles não tomam posse de tudo. Eles não conseguem viver a abundância, a fartura, a plenitude daquele lugar. Israel foi isso também. Eles entraram na terra, mas isso é outra história, e não conseguiram porque eles deixaram o inimigo ao redor. Eles não destruíram todos os seus inimigos. Então, para não ficar muito longo, já falamos aqui 40 minutos, né, sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus, eu deixo para você essa palavra. Todos os mandamentos são importantes, precisamos guardar para cumprir. Esses mandamentos vão dar vida, esses mandamentos vão trazer multiplicação, esses mandamentos vão fazer nós entrar na promessa que nós temos que possuir. Não só entrar, mas possuir. Lembrando que essas bênçãos são dadas por promessa, por herança, né? Finalizo dizendo, tudo que nós recebemos como benefício da fé cristã, a vida eterna, o Espírito Santo e todas as demais dádivas, bênçãos que vem do Pai das Luzes, como diz Tiago, toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das Luzes, em que não há mudança nem variação. Tudo isso aí é a herança da cruz. Tudo isso aí é por causa do sacrifício de Jesus por nós. Precisamos entender que tudo que somos e que temos, recebemos do benefício do sacrifício de Jesus. Ninguém está conquistando nada aqui pelos seus méritos, pela sua força, pela sua capacidade. Ninguém está recebendo nada aqui porque é alguma coisa. Tudo foi dado pela fé no que Jesus fez por nós na cruz. É por causa do sacrifício de Jesus que nós recebemos todas essas bênçãos, toda essa vitória, né? Por isso, dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Como está escrito, Jesus Cristo, esperança da nossa glória. E porque ele vive, eu posso crer no meu e no seu amanhã, por causa do poder da ressurreição. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E essa é a palavra de Deus para nossas vidas hoje.